Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar as declarações de Catarina Martins em entrevista à TSF, que considera que ainda há muito a fazer nesta legislatura. O anúncio do reforço à cultura por parte do Primeiro-Ministro, ainda os números do abandono no ensino superior. Falamos também do investimento da Santa Casa no Monte Pio e ainda na política internacional analisamos o habeas corpus preventivo de Lula da Silva recusado pelo Supremo Tribunal Federal. São então estes os temas que temos em análise hoje no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Pedro Meira. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente então com a entrevista de Catarina Martins. Quais são os principais pontos desta entrevista de Catarina Martins? Olá Helena, boa noite. Boa noite Helena e boa noite a todos os espectadores que nos seguem na RTV. É sempre um gosto de estar aqui. Os pontos principais da entrevista de Catarina Martins são três. No fundo, a Catarina Martins faz aqui uma crítica ao Governo pelo facto de a folga orçamental que hoje, no fundo, o Governo tem, o Estado português tem, não ser aplicada num investimento maior nos serviços essenciais, como a saúde e como a educação. No fundo, há uma crítica a António Costa pelo facto de não haver uma aposta maior, portanto, nos serviços essenciais, como a saúde e a educação. Há uma frase que retive desta entrevista de Catarina Martins, que é a seguinte: os serviços públicos não podem ficar às escuras em detrimento, no fundo, de um protagonismo e de uma luz maior para Centeno. É uma das principais críticas também. É uma das principais críticas e uma crítica muito concreta, porque no fundo, esta indireta, que acaba por ser uma direta, quem conhece a realidade dos serviços públicos portugueses, os serviços públicos ficarem às escuras, isto diz respeito a várias situações concretas de alguns serviços públicos que têm as contas da água e da luz, muitas vezes por pagar e pagam a 60 a 90 dias, muitas delas. No fundo, o Estado tem sido mau pagador nestes serviços públicos essenciais e Catarina Martins entende que, havendo esta folga orçamental, ou seja, para que as pessoas nos percebam, tendo o Estado, no fundo, agora, tendo arrecadado mais dinheiro, mais receita, deveria investir esse dinheiro, portanto, em serviços essenciais. E culpa precisamente Centeno por isso não acontecer? Pode-se considerar aqui uma culpa? Eu acho que não é uma culpa de Centeno. A culpa de Centeno é uma culpa largada, no fundo, a todo o Governo. Agora, é preciso que as pessoas tenham em casa a noção de que a carga fiscal portuguesa, no último ano, em 2017, foi a mais alta dos últimos 20 anos. Isto é um dado que não passa cá para fora, mas é um dado muito concreto. Porquê? Porque as pessoas entendem que, muitas vezes, que os impostos são só os que incidem sobre o seu rendimento, o que aparece no seu recibo de vencimento, do IRS, quando houve um aumento tremendo da carga fiscal a nível de impostos indiretos, a nível do IVA, a nível dos impostos petrolíferos, a nível, portanto, do IMI, ou seja, as pessoas diretamente no seu rendimento podem até sentir algum ténue aumento, mas depois nos impostos diretos no seu consumo, portanto, vão acabar por pagar, portanto, mais impostos. E este aumento da carga fiscal, portanto, levou a que o Estado arrecadasse cerca de mais 4 milhões de euros do que no ano transato. E esta crítica, no fundo, é o Estado, e nós pagamos impostos para isso, sejamos claros, para termos serviços públicos essenciais a funcionar em pleno, e Catarina Martins entende que, havendo esta folga orçamental, deve haver uma gestão, portanto, da dívida pública, deste déficit orçamental de outra forma, com maior investimento, portanto, a nível dos serviços públicos. Além desta crítica, retive também desta entrevista de Catarina Martins outro dado, que é uma crítica que Catarina Martins faz ao facto de António Costa estar em negociações com Rui Rio relativamente, portanto, aos grandes investimentos públicos e à necessidade de haver uma aprovação por parte do Parlamento de 2/3, uma maioria parlamentar de 2/3, o que implicaria, no fundo, que os grandes investimentos públicos fossem também aprovados pelo PSD. Catarina Martins critica António Costa neste aspecto e entende que, no fundo, as esquerdas unidas estariam reféns, no fundo, do PSD. Eu acho que é uma crítica injusta porque nestes grandes investimentos públicos tem que haver, de facto, um consenso alargado e uma responsabilidade transversal por parte de todos os partidos, sobretudo depois da crise financeira pelo que nós passamos, não é? Catarina Martins diz também que há muito ainda para fazer nesta legislatura e diz também que ir para além das metas do déficit é caminho muito perigoso.
Há muito para fazer nesta legislatura, de facto. Ainda faltam-nos 8 meses até às eleições, creio, se não estiver errado em termos de cálculo de contas. Portanto, 1 ano e alguns meses para o termo desta legislatura. E lá está, no seguimento das conferências que temos tido, Helena, isto já são as emancipações e, portanto, o Bloco de Esquerda a querer fazer aqui também já um afastamento e uma descolagem de António Costa e a começar também a fazer alguma crítica ao Governo para também o Bloco de Esquerda começar a ganhar força e vida para os atos eleitorais que se aproximam. Relativamente, portanto, a esta... Aqui também a marcar a sua posição. A marcar a sua posição. Relativamente a esta gestão, portanto, da dívida pública, o ir para além da dívida pública, lá está, obriga a estes cortes nos serviços públicos essenciais, estas cativações que o Governo tem feito nos serviços públicos, cativações essas que as pessoas em casa não têm bem noção, mas, no fundo, o que é que isto significa? Significa que temos um serviço público, por exemplo, vamos dar um exemplo como o turismo, em que há um orçamento, parte do orçamento do turismo, das entidades de turismo é canalizada pelo Estado, o Estado cativa, ou seja, fica com parte desse orçamento, dessas receitas, e muitas das vezes esses serviços públicos ficam sem dinheiro, basicamente, para pagar as suas despesas correntes. E é o ir para além da dívida, portanto, desta gestão de dívida pública, o ir para além das metas definidas, no fundo, é também uma crítica ao governo anterior, e eu acho que, e há aqui, voltando um pouco atrás no tempo, as crises são sempre tempos de oportunidade também para os países, e acho que Portugal perdeu aqui alguma oportunidade de fazer algumas reformas na altura da crise, por exemplo, a reforma laboral. Eu acho que a reforma laboral é uma reforma importantíssima que não foi feita, porque as pessoas ouvem falar da reforma laboral e não se apercebem do que é que isto significa. O que é a reforma laboral? A reforma laboral e uma maior liberalização dos contratos de trabalho permite também que os investidores que querem investir em Portugal, que se querem sediar em Portugal, ao terem um mercado de trabalho, portanto, mais livre, mais liberal, permite-lhes, no fundo, dar-lhes outra força no investimento que podem fazer, portanto, outra coragem para investir em Portugal. Uma das críticas, precisamente, também que Catarina Martins faz é às medidas relativas à contratação coletiva que o Governo diz teima em não apresentar. Lá está, Catarina Martins aqui a pôr-se no fundo, eu acho graça, eu acho que é um provérbio português, o provérbio de Frei Tomás, não é? Não olhes olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz, que se aplica muito ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda teve sempre com este Governo e dar suporte a este Governo desde o início. Se não fosse o Bloco de Esquerda e o PCP, naturalmente, o Partido Socialista não podia ter governado desde o momento em que perdeu as eleições legislativas, não é? E, portanto, esta questão da contratação coletiva é uma contratação também da responsabilidade, portanto, do Bloco de Esquerda, porque uma das situações que devia ter sido negociada logo de início com António Costa devia ter sido pelo Bloco de Esquerda e, no fundo, pelos partidos que suportam o Governo, devia ter sido esta questão da contratação coletiva e, no fundo, também a tal reforma laboral que o Bloco de Esquerda tanto criticava o anterior Governo que devia ter sido realizada e feita e que não foi feita, e estamos a 2, 3 anos, portanto, desta legislatura e esta reforma laboral está no ar. E a contratação coletiva é igual. Não ainda um pacote de medidas. Exatamente. E, portanto, a Catarina Martins, no fundo, nesta crítica que faz, é uma crítica com alguma responsabilidade. Porquê? Porque os partidos que estão a suportar o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda, são partidos tipicamente de oposição, de crítica muitas vezes destrutiva, porque, repare-se, estas críticas que eles fazem, quando estão, no fundo, no governo, entre aspas, no fundo, acaba por não surtir efeito, o que demonstra que estes partidos têm na sua gênese, de facto, são partidos de oposição. São partidos de oposição porque não há uma interferência direta por parte quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, a nível da gestão do dia-a-dia do governo, não é? Estamos a falar de uma situação como a contratação coletiva, por exemplo. Como é que vê o papel da Catarina Martins durante este período? O papel de Catarina Martins, lá está, é o exemplo típico do provérbio que eu há pouco referi. No fundo, o Bloco de Esquerda insiste que é um partido de esquerda, insiste que é um partido que está do lado dos oprimidos, do lado das pessoas mais carenciadas, mas depois chega-se a esta situação, por exemplo, como estamos a viver na Santa Casa da Misericórdia, com um investimento que já lá vamos, provavelmente, no mais à frente. Não é? E Catarina Martins, há um silêncio absoluto por parte de Catarina Martins. Outra situação nesta questão Catarina Martins no Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda sempre foram grandes críticos relativamente, portanto, ao aumento da carga fiscal. Há um aumento da carga fiscal tremendo
tremendo no último ano. Volto a dizer, no ano passado e ao longo destes últimos 20 anos nunca houve uma carga fiscal. Os portugueses nunca pagaram tantos impostos como no ano passado. Isto num governo de esquerda. E sabemos que o IRS é um imposto progressivo, ou seja, quem tem rendimentos menores paga menos, quem tem rendimentos maiores paga mais. Enquanto que nos impostos indiretos, no IVA, portanto nos impostos petrolíferos, os impostos são iguais para todos. Isto num governo de esquerda. O mesmo acontece relativamente à segurança social, em que, e graças a Deus, há um aumento do emprego, a taxa de desemprego diminuiu, há um aumento de emprego, mas sabemos que este aumento de emprego é um aumento dos trabalhadores, portanto, com rendimentos menores. E a taxa da segurança social é a mesma, portanto, para todos. Quer para quem ganha 800 euros, para quem ganha 1.200, 1.300 ou 1.500. E, portanto, este papel de Catarina Martins é um papel hipócrita. Uma palavra um bocado pesada, mas é mesmo isto, porque Catarina Martins e o Bloco de Esquerda, para mim, são um exemplo típico que dão vida a esse provérbio português e volto a repetir que é um provérbio que eu acho imensa graça, que olha sempre para o que ele diz, mas não para o que ele faz. Muito bem. Pedro Meira, então, depois de analisarmos aqui a entrevista de Catarina Martins, passamos para o nosso próximo tema. Falamos de cultura. O Primeiro-Ministro anunciou um reforço à cultura. É suficiente, Pedro Meira? Este anúncio de reforço, portanto, à cultura por parte de António Costa é feito hoje no seguimento de uma grande polémica que existiu nos últimos dias, levantada, sobretudo, e muito bem, por Rui Moreira. Rui Moreira, mais uma vez, a assumir-se como o grande timoneiro, não só do Porto, mas também do norte de Portugal, na defesa pela coesão territorial. O que é que acontece? Para as pessoas que nos ouvem perceberem, o orçamento para a cultura é um orçamento muito curto, muito diminuído. Sempre foi. E o Governo lançou um programa de apoio sustentado às artes para o quadriênio de 2018 a 2021. E nesse programa de apoio, um concurso que o Governo abriu a várias entidades, a grupos de teatro, há um conjunto de seis modalidades que se podem candidatar. Teatro de rua, o circo contemporâneo, as bienais, e concorreram, creio que 242 entidades. Dessas 242 entidades, só 140 entidades é que tiveram, portanto, apoio e ficaram, portanto, o resto sem apoio, o que ia conduzir estas entidades, no fundo, ao encerramento e ao fecho. E estamos a falar de entidades como o Teatro Experimental do Porto, a Bienal de Cerveira, por exemplo. O Norte foi o mais afetado e, mais concretamente, as companhias de Teatro do Porto. António Costa vem hoje anunciar este reforço porquê? Porque houve mais uma atrapalhada deste governo. Fraga Iribarne dizia sempre que os socialistas só acertam quando retificam. Isto é mais uma retificação por parte de António Costa. Porquê? Porque este programa de apoio à cultura foi preparado com um ano de antecedência e está eivado, está cheio de erros técnicos. Mas o erro maior, para mim, não é o erro técnico no concurso. O erro maior é, mais uma vez, e isto até parece, de facto, algum complexo que o Norte tem, mas não é, é mais uma manifestação, é um sinal de descoesão territorial. A maior parte destes apoios foram, mais uma vez, para Lisboa, para Valtejo e, portanto, para o Sul, depois para o Algarve, ficando o Norte, mais uma vez, de fora. E Rui Moreira toma, mais uma vez, a liderança na crítica ao Governo e à centralização e teve um papel fundamental nesta intervenção a posterior de António Costa, que vem agora, hoje, com uma carta, eu nunca tinha visto, confesso, em 40 anos nunca tinha visto, portanto, uma carta aberta aos agentes culturais, através da página oficial do Governo, na internet, a dizer que vai haver um reforço de 2,2 milhões de euros para a cultura. Portanto, o Governo vai buscar mais 2,2 milhões de euros ao orçamento para financiar e para programar este apoio às artes. E, no fundo, vai apoiar estas 100 e tal entidades que ficaram fora do programa de apoio. No fundo, vai continuar a dar-lhes vida, para que eles possam pagar, numa linguagem muito popular, as suas contas, mas, no fundo, fica tudo na mesma. Ou seja, há aqui uma retificação e fica tudo na mesma. Portanto, é mais um erro e uma atrapalhada. Portanto, António Costa não se percebe como é que, ao fim de um ano, o Governo teve este tempo todo para preparar este programa de apoio às artes, para dialogar com os agentes culturais, e como é que esta atrapalhada sucede. Faz-me realmente alguma confusão. E mais confusão ainda me faz que António Costa só retifica porque há, de facto, uma oposição tremenda
tremenda por parte do Rui Moreira. O Rui Moreira é, de facto, o líder deste movimento através destas 66 entidades aqui no Porto. Mas não esquecer, por exemplo, falando da minha região do Minho, do Alto Minho, a Bienal Cerveira, que é uma bienal fundamental e importante, uma âncora para o turismo da região, iria desaparecer se este programa de apoio fosse, portanto, para a frente. A cultura tem um papel muito importante. As pessoas às vezes acham que o teatro, a cultura, o circo de rua, não tem um papel decorativo e figurativo, mas não. A cultura é um papel fundamental, sobretudo para um país como Portugal, que vive do turismo. O turista chega a Portugal, precisa, no fundo, ter não só bons restaurantes, não ter só bons hotéis, mas também ter uma atividade cultural e uma oferta cultural forte. Ser um complemento também. Áreas. Evidente, não é? E há, de facto, aqui, por parte de António Costa, um erro tremendo, e volto a citar Fraga Iribarne, os socialistas só acertam quando retificam. Muito bem. Pedro Meira, depois então de falarmos aqui neste anúncio de António Costa, vamos falar agora dos números do abandono no ensino superior. Cerca de 29% dos alunos abandonam o ensino superior. A conclusão é do estudo da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. Como é que podemos encarar estes números, Pedro Meira, e que medidas políticas devem ser tomadas depois, então, destes resultados e destes dados relativos ao ensino superior? Helena, eu quando ouço falar nestes estudos e nestes dados estatísticos tenho sempre a preocupação de apurar, no fundo, qual é o mercado e qual é os anos a que dizem respeito, o que é que isto diz respeito. E, portanto, há esse estudo dessa Direção-Geral do Estado que diz que 30% dos alunos do ensino superior abandonam o ensino superior. Mas isto diz respeito aos anos de 2011, 2012 e 2014, 2015. Portanto, são dados referentes a um período muito concreto em que Portugal passou, são os anos da crise financeira, e, portanto, a crise financeira teve aqui também um papel muito importante nestes números e nestes dados estatísticos que conduziram, naturalmente, ao abandono do ensino superior por parte de alguns alunos, muitas vezes derivado da falta de condições financeiras. Mas, há falta de resposta também por parte das universidades? Há falta de resposta. As universidades têm que se modernizar e têm que se adequar aos novos tempos. Eu no outro dia falava com alguma piada com um amigo sobre que tem um filho, portanto, num colégio, num ensino particular, e ele falava-me sobre o método de ensino desse colégio. E os miúdos são desde os 8, 9 anos preparados para falar em público. Muitas vezes nós, que terminamos o curso de Direito, eu por mim falo, acabamos o curso de Direito sem termos preparação específica sequer para falarmos em público. Pequenos pormenores. O que eu quero dizer com isto? Que tem que haver uma maior modernização por parte do ensino superior. Não basta abrir, como aconteceu nos últimos 10, 15 anos, uma série de cursos, as pessoas licenciarem-se e tirarem, portanto, o seu curso e a sua licenciatura, é necessário uma modernização. E com isso o que eu quero dizer? Por exemplo, e estes dados, também há aqui alguns elementos que é importante falar. A parte da informática. Houve muitos alunos que saem a meio do curso porque o mercado de trabalho exige exige respostas e, portanto, as empresas vão buscar os alunos às empresas antes de eles terminarem o curso. Mas eu insisto aqui sempre numa tecla... Tem que ser um ensino superior inclusivo. Exatamente, um ensino superior inclusivo e, sobretudo, um ensino superior adaptado às novas realidades económicas e sociais de Portugal. Mas não será um trabalho mais, digamos assim, também que terá já que vir do ensino básico e secundário? Eu sou adepto realmente de uma reformulação total a nível do ensino básico, a nível do ensino secundário, nós temos professores de excelência, eu tenho vários amigos professores e familiares professores, temos professores de excelência. Tem que haver, de facto, uma modernização do nosso ensino, uma adaptação dos cursos, aposta nos cursos técnicos profissionais. Hoje em dia, a Helena sabe, é muito difícil encontrarmos técnicos profissionais habilitados no mercado. Os que encontramos muitas vezes estão numa fase quase de pré-reforma e daqui a 10, 15 anos Portugal vai ter uma escassez tremenda de oferta nas áreas técnicas, e os preços depois naturalmente vão aumentar. Nós queixamos muitas vezes naquelas conversas de café que pagamos por um picheleiro, por um eletricista, mesmo que às vezes pagamos por um médico ou por um próprio advogado. E porquê? Porque a oferta deste tipo de serviços é cada vez menor. É um país de licenciados, um país de doutores e de engenheiros, mas depois faltam-nos os técnicos. Isso depois tem um reflexo, portanto, no mercado de trabalho e na atividade económica.
Portanto, as universidades têm que se adaptar a estes novos tempos. Tem que haver uma reformulação dos cursos e os próprios cursos também tradicionais adaptarem-se, no fundo, ao mercado de trabalho e tornarem-se mais modernos e mais adaptados à nossa realidade do século XXI. Muito bem. Pedro Meira, depois então dos números do abandono no ensino superior, falamos agora sim, falamos então daquilo que também há pouco o Pedro já tinha referido no nosso primeiro tema, no primeiro tema então que analisámos, a entrevista de Catarina Martins, falamos do investimento da Santa Casa no Monte Pio. O investimento da Santa Casa no Monte Pio, Helena, vamos ser muito claros. Porque as pessoas ouvem falar na Santa Casa vai investir no Monte Pio. O que é isto? Isto, no fundo, é uma instituição de solidariedade social que nós temos em Portugal, de apoio às pessoas carenciadas, de apoio aos pobres, aos sem-abrigo, que vai entrar no capital social de um banco. Que vai entrar num banco, com a desculpa que estamos perante um banco, uma associação mutualista, e um banco que aposta na economia social. O que é isto da economia social? Vamos ser muito claros, isto é, no fundo, o Governo a empurrar a Santa Casa da Misericórdia para não ser o Governo diretamente a salvar o Monte Pio. Considera que é essa, mas de uma forma a situação? Muito clara, e as pessoas em casa têm que perceber isto. É, no fundo, o Estado, através do Governo, de uma forma indireta pela Santa Casa da Misericórdia, a querer entrar no capital social do Monte Pio para salvar o Monte Pio e, mais uma vez, lá está o Estado a cobrir as falhas do banco. Eu, Helena, sou defensor que as Santa Casas da Misericórdia deviam ter nos seus próprios estatutos e não têm uma proibição de participar e de intervir, portanto, em sistemas financeiros, em sistemas especulativos. Porquê? Porque isto, no fundo, é a Santa Casa da Misericórdia que, troco, falava-se em 200 milhões e uma entrada no capital social de 10%. Ontem o provedor, numa comissão parlamentar na Assembleia da República, já veio falar, portanto, que a Santa Casa entraria, depois de algum estudo e ponderação, a troco dos... Sim, que é resultado de um estudo, de facto. A troco dos 8 milhões de euros, teria 1% do capital social do Monte Pio. O Monte Pio é liderado por Tomás Correia, que está ligado ao BES e ao BPN, portanto, a duas desgraças do nosso sistema financeiro. O que é que no fundo, isto é uma entrada, no fundo, é uma ida aos bolsos dos sem-abrigo, é uma ida ao bolso sem-abrigo, é novamente a banca a entrar no bolso, portanto, dos mais pobres, e é uma vergonha que isto aconteça. É uma vergonha que isto aconteça porque, de facto, não faz sentido que a Santa Casa Misericórdia, cujas verbas deviam estar destinadas para o apoio às pessoas carenciadas, e entre agora, portanto, nesta roda viva, no casino que é a banca portuguesa. Não nos podemos esquecer que o Monte Pio, a nível da avaliação das empresas de rating, é o banco português pior classificado. E pergunto eu, como é que uma Santa Casa de Misericórdia vai investir 18 milhões, portanto, numa entidade bancária que tem esta classificação? Isto, pura e simplesmente, as pessoas têm que perceber isto em casa, é o Governo, mais uma vez, de uma forma indireta, a querer salvar, portanto, mais um banco. De uma forma muito objetiva, é isto que se passa. Muito bem. Pedro Meira, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos de política internacional, é também o nosso último tema hoje no Espaço Opinião. Falamos de Lula da Silva. O habeas corpus preventivo foi recusado pelo Supremo Tribunal Federal. O que é que isto pode significar em termos quer políticos, quer também em termos de precedentes no Brasil? Helena, este é um tema que me diz muito. Eu vivi no Brasil há alguns anos e acompanhei de perto, portanto, estes últimos anos, quer de Lula da Silva, quer de Dilma Rousseff, e, portanto, tenho uma noção muito concreta desta realidade. O que é que se passa? Quem é o Lula da Silva? Lula da Silva é um ex-metalúrgico brasileiro, um ex-sindicalista, que fundou um partido político, que é o Partido dos Trabalhadores, em defesa dos mais pobres, em defesa supostamente dos trabalhadores, e que foi presidente do Brasil durante 2 legislaturas, de 2003 a 2010, creio. Teve, nessa altura, um papel muito importante porque teve uma aposta tremenda a nível social em alguns programas de apoio aos mais pobres, sobretudo na zona do Nordeste. O Brasil é um país imenso, é um país com 27 estados, é um continente, e, portanto, Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores apostou nas zonas mais carenciadas. No fundo, tentou erradicar a fome nas zonas mais carenciadas do Brasil. Para quê? Para contar aí com o apoio de milhões de brasileiros. Entretanto, durante estes anos, estes mandatos, deu-se o processo do mensalão,
que pouca gente fala. Fala-se agora no Lava Jato, mas há um processo do mensalão anterior a isto, em que várias pessoas ligadas ao partido, ao PT, estão presas. José Dirceu, braço direito de Lula da Silva, através do processo de mensalão, e Lula da Silva tem agora atrás de si 7 ações penais. 7 ações penais em que, portanto, Lula da Silva, em julho de 2017, foi condenado em primeira instância por um tribunal em Curitiba, o juiz Sérgio Moro, famoso o juiz agora Sérgio Moro, 9 anos de prisão, depois recorre, e em Porto Alegre, num tribunal de segunda instância, é condenado a 12 anos de prisão, 12 anos e um mês, e o que é que acontece? Durante este período há 2 condenações, o processo não transitou em julgado. O que é que isto quer dizer? O processo não terminou, foram apreciadas todas as provas, mas o processo não terminou, e ainda há uma nova apreciação em terceira instância que demora anos. E, neste período de tempo, o que é que os advogados de Lula da Silva fizeram? Fazem uma interposição de um pedido de habeas corpus. O que é o habeas corpus? Habeas corpus, a palavra em termos etimológicos latim, quer dizer que tenhas o teu corpo, que tenhas a tua liberdade. É, no fundo, reverter a situação. Um mecanismo que o direito tem para que, quando as pessoas têm a sua liberdade ameaçada ou coagida, possam ter, no fundo, a sua Estamos a terminar, Pedro Meira. E, no fundo, aqui o que é que está aqui em confronto? É a execução provisória da pena de prisão de Lula da Silva e o princípio, portanto, da presunção da inocência. Ontem houve a votação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A maior parte dos ministros foram nomeados pelo Governo. Os ministros do Supremo Tribunal são nomeados pelo Governo. A maior parte deles foram nomeados pelo Partido Trabalhista. Aliás, Dias Toffoli foi advogado do PT e foi um dos que votou também. E ontem houve a votação, portanto, no Supremo Tribunal, em que a maior parte, portanto, dos juízes votou não só para o processo Lula, mas para uma série de processos de que, portanto, enquanto houver esta condenação em segunda instância, a pessoa que foi condenada, enquanto não houver a decisão, pode ser presa provisoriamente. E aí, neste patamar que estamos, Lula da Silva provavelmente vai ser preso nas próximas semanas, nos próximos dias, assim espero. Agora, com isto e com esta prisão não se vai erradicar o drama que é o Brasil. Há uma série televisiva que eu aconselho a todos, que é o Mecanismo, de José Padilha. A última nota, Pedro que é a última nota que eu aconselho a toda a gente a ver, para perceber de facto como é que funciona o Brasil. Portanto, todos os partidos estão envolvidos nisto, não é só, portanto, Lula da Silva, nesta é uma questão só ideológica, mas Lula da Silva foi, de facto, usurpou o dinheiro público de uma forma pornográfica, e eu assisti ao vivo em direto a essa situação e, de facto, fico satisfeito com esta posição por parte da justiça portuguesa, da justiça brasileira. Muito bem. Pedro Meira, terminamos então hoje o Espaço Opinião. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana, Pedro. Muito obrigado. Foram então estes os temas hoje no Espaço Opinião, que contou com a presença de Pedro Meira. Estou de regresso amanhã.